E aí, moçada, de novo aqui no nosso canal Química com Soró, né? Oh, que prazer enorme para fazer exercício sobre ebullioscopia, tá? E tonoscopia, a aula teórica que a gente deu aí durante o canal aí, tá bom? Bom, então vamos lá, ó. A primeira questão aí clássica, né? Ele fala que no laboratório são preparadas 3 soluções ABC, contendo todas elas a mesma quantidade de um único solvente e em cada uma delas diferentes quantidades de um único soluto não volátil. Então, ele está te dando aí a ideia de que o soluto é o mesmo, tá legal? Considerando que as quantidades de soluto totalmente dissolvidas no solvente em A, B e C sejam crescentes, então vejam, a quantidade de A de soluto, né? De soluto dissolvidos aonde? Em A, B e C sejam crescentes, quer dizer, está aumentando a quantidade de A para C, tá bom? A partir do gráfico abaixo, que mostra a variação da pressão de vapor para cada uma das soluções em solução de temperatura. Então vejam, ele está dando aí para vocês a tonoscopia, né? Ele está falando da tonoscopia, certo? Da tonoscopia, legal? A tonoscopia. Então é a diminuição da pressão de vapor do solvente, né, pela adição de um soluto não volátil. Então vejam, o gráfico da pressão de vapor em função de quem? Da temperatura. Então ele mostra para vocês que numa mesma temperatura, a pressão de vapor na curva vermelha é menor que na curva verde, que é menor que na curva laranja. Então a curva laranja, né? Na curva laranja, nós temos aí a solução com a menor o quê? Com a maior pressão de quem? De vapor, né? Com a maior pressão de vapor. E a vermelha, né? A vermelha tem a menor pressão de quem? De vapor. Legal? Isso quer dizer o seguinte, se a vermelha tem menor pressão de vapor, se a água tem a menor pressão de vapor na vermelha, é porque então a vermelha, a número 3, tem o que? Um maior número de partículas o que? Dispersas. Em outras palavras, está em maior o que? Está em maior concentração, certo? Em maior concentração. Então, vejam, a curva vermelha apresenta menor pressão de vapor na mesma temperatura. Portanto, ela está mais concentrada. Enquanto a número 1 está menos o que? Concentrada, não é? Por isso que tem uma pressão de vapor o quê? Maior. Legal? Tá? Então ele quer aí que você assinale as alternativas, não é? Então vejam, a solução C corresponde à curva 1. Errado, né? O que ele disse? Ele disse que está em ordem o quê? Ele falou que está em ordem, seja uma ordem o quê? Crescentes. Então já matamos, né? Se tem ordem crescente, se a 3 está mais concentrada e a 1 está o quê? Menos concentrada, portanto está na ordem aqui, né? A número 1 corresponde a quem? A solução A 2 corresponde à solução o quê? B, e a 3 corresponde à solução o quê? C. Então está da menos concentrada para mais concentrada. Ordem crescente do quê? De partículas dispersas de concentração. Então a C corresponde à curva 3 e não à curva 1. Legal? A solução A corresponde à curva 3, errado. A solução A corresponde à curva 1. Tá? As soluções A, B e C correspondem respectivamente às curvas... Não, ele inverteu. Tá? Então a alternativa D de dado, que diz o que, moçada? As soluções A, B e C correspondem respectivamente a 1, 2, 3, pois quanto menor a quantidade de soluto não volátil, maior a pressão de vapor. Então vejam, quanto mais para a direita tiver essa curva, quanto mais para a direita tiver essas curvas, mais concentradas elas vão estar. Maior o número de partículas dispersas, porque a pressão de vapor vai diminuindo. Quanto mais para a esquerda, menos concentradas, maior a pressão de vapor numa dada temperatura. Legal, né? Certo? Então esse é o exercício de tonoscopia. Legal? Exercício aí para vocês, não é? Detonarem aí nos grandes vestibulares. A questão número 2, né? A questão aí que vou mostrar 2 aqui para vocês, tá? A questão da Unifesp. Um banhista, após se secar, observou que a toalha úmida com água do mar demora mais tempo para secar em relação à toalha umedecida com água da torneira. Você já é meu aluno diferenciado, né? Já te falei que na tonoscopia, quanto maior o que? O número de partículas dispersas, tá? Menor é a pressão de vapor. Então vai demorar mais o que? Para secar, aqui está mais o que? A toalha que está com a água do mar, né? Porque está mais concentrado.
Bom, ele diz aí que no livro de Química ele achou que o sal interfere na evaporação da água e diminui a pressão de vapor do solvente, tá? Tonoscopia. Na figura são apresentadas duas curvas que expressam a relação entre a pressão de vapor de dois líquidos, A e B, tá? E a temperatura. Um deles é a solução aquosa, então é a solução aquosa, água e açúcar, né? Terminou em ose é açúcar, cuidado, hein? Mitose não é açúcar, hein? Mitose, né? É o que o cachorro foi fazer no veterinário, né? Mitose. Só para dar aquela relaxada, né? Olha lá, 1 mol por litro, tá? E outro de água o quê? Destilada, né? Água destilada, legal? Então, água com açúcar e água pura, legal? Bom, você já é meu aluno diferenciado, aluno plus, né? Já acabamos de fazer exercício e na nossa aula teórica eu falei para vocês. Então, ó, vejam, numa mesma temperatura, tá? Numa mesma temperatura, se a gente pegar uma mesma o quê? Numa mesma temperatura, olha que lindo, ó. Uma mesma temperatura, a pressão de vapor, né? A pressão de vapor, certo? Da curva A é maior que a pressão de vapor da curva B, beleza? Sussa, né? Sussa. Então, com certeza, a curva A corresponde a quem? A água o quê? A água pura, a água destilada, certo ou não? Tem maior pressão de vapor. Enquanto a B é a solução aquosa, é a nossa solução aquosa. Legal? Tá? Então vejam, a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de quem? De vapor do solvente. Agora, olha só que 10. Outro detalhe. Se vocês pegarem agora, e olharem o quê? Na mesma pressão, olha lá, na mesma pressão, o ponto de ebulição de quem? O ponto de ebulição do A é menor que o ponto de ebulição de quem? Do B. Portanto, aqui nós temos a variação do que? Da temperatura de ebulição. Então, nós temos a ebulioscopia. Então, veja que no mesmo gráfico, nós temos a tonoscopia, né? A variação de quem? Temos a variação de quem aqui? Da pressão de vapor. Temos a tonoscopia, no mesmo gráfico, a tonoscopia, tá? E a ebulioscopia. Legal? Beleza? Agora, matamos aí a primeira parte do exercício. Então, ele diz assim, ó, considerando o comportamento da pressão de vapor, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Considerando-se o comportamento da pressão de quem? De vapor em relação à temperatura de um terceiro líquido C, vejam, um terceiro líquido C, tá? Ele não menciona se é solução, tá? Ó, uma solução aquosa de nitrato de alumínio, meio mol por litro, e das curvas A e B são feitas as seguintes afirmações. Então vejam, primeiro, nitrato de alumínio. Nitrato de alumínio é um sal, nós vamos levar em consideração, como ele não falou nada, que é 100% o quê? Dissociável, né? Então, na questão da Unifesp aqui, nós vamos levar em consideração que ele está 100% o quê? Dissociado. Então, nitrato de alumínio, tá? Vai formar quem, moçada? Vai formar 1 mol de íons alumínio e 3 mols de íons o quê? Nitrato, tá? Então, se a solução, a proporção é de quanto? De 1 mol para quanto? Para 1 mol, né? 1 para 1, para quanto aqui? Para 3, não é? Para 3. Proporção de 1 para 1 para 3. Se é meio, como ele falou, meio mol por litro, né? Ó, ele falou que é meio mol por litro, tá? Então aqui vai ter quanto? Vai ter 1, né? Aqui vai ter meio mol por litro de alumínio, proporção de 1 para 1, tá? E aqui vai ter quanto? 1,5 mol por litro. Então vejo que no final, levando em consideração que é 100% do que? De partículas dispersas, eu vou ter 1,5 mol de partículas o quê? 1,5 mol de partículas dispersas. 1,5 mol de partículas dispersas. Enquanto que na sacarose, olha que legal, a sacarose é um não eletrólito, né? Não, é um soluto que molecular. A sacarose, ela não o quê? Ela não dissocia, ela apenas o quê? Ela apenas dissolve, certo? Então a proporção é de quanto? De 1 para 1. Então 1 mol de sacarose vai formar quanto?
1 mol de sacarose. Como ele deu? Ele deu a solução de quanto? A solução de quanto lá? Ó, de quanto? 1 mol por litro de sacarose. Portanto, o número de partículas o quê? Dispersas aonde? Dispersas na solução de quem? De nitrato de alumínio é maior que da sacarose. Portanto, ela está mais o quê? Essa solução está mais o quê? Está mais concentrada que essa. Se ela está mais concentrada, a pressão de vapor é o quê? Menor. Portanto, aonde vocês vão colocar, aonde é que a gente desenha essa curva? Onde vai desenhar a curva do líquido C? Se está mais concentrada, é porque a pressão de vapor vai o quê? Diminuir. Portanto, a curva C, com certeza, ela vai se posicionar onde? À direita da curva B. Certo? Por quê? Porque vai ter menor do que? Menor pressão de vapor, né? E maior temperatura do que? De ebulição. Isso é certeza. Então, a temperatura de ebulição vai ser maior, mas a pressão de vapor vai ser o quê? A pressão de vapor vai ser menor. Legal? Tá? Com certeza, mais concentrada, então vai se posicionar do lado direito. Lindo, né? É no diferencial, assim que se aprende aplicando os conceitos. Então, a curva 1, a curva da solução C, deve se posicionar à esquerda da curva A. Não. Quer ver? Fala pro professor aqui, ó. Responde para mim. Que líquido vocês poderiam dizer que poderia ficar antes da curva A, antes da água pura? Por exemplo, né? Por exemplo, éter, né? Um líquido que? Um líquido mais o quê? Mais volátil que a água, né? Aí teria que ser um líquido puro, mais volátil que a água. Então, as soluções, elas se posicionam sempre do lado do quê? Direito do líquido puro. Tá? Agora, se você quiser da água pura, se vocês quiserem colocar um líquido antes da água, tem que ser um líquido puro, mais volátil, não é? Ser volátil, né? Muito bem, tá? Então está aí, certo? Muito bom. 2. A curva C deve apresentar maior pressão de vapor que o líquido B. Não, tem menor pressão de vapor, é mais concentrada, certo? O líquido A é água destilada, exatamente o que a gente falou, né? O líquido A, né? O líquido A é água o quê? É água pura, água destilada, tá? A B é água com sacarose e a C é água com nitrato de quem? De alumínio. Portanto, a única alternativa aí correta da questão da Unifesp é a alternativa D, é a número 3. Legal? Beleza, né? Lindão, né? Lindão. Essa questão agora da FUVEST, tá? É uma questão seguinte, ó. Olha que legal essa questão da FUVEST. Ele te dá uma tabela e mostra quem? Mostra a variação de quem? A variação da temperatura de quem? De ebulição, tá? A temperatura de ebulição em função de quem? Das concentrações de 4 soluções em relação ao líquido puro. Então vejam, ele fala aqui, né, que 1 litro, né, vejam, todas as soluções têm 1 litro de água. A primeira é um líquido de água pura, né? Não tem soluto, temperatura de quanto? 100 graus Celsius. Lógico que ele está levando em consideração na pressão de quanto? Do nível do mar, pressão de 1 atm, tá? Aí ele te dá o quê? 4 temperaturas do quê? De ebulição para 4 o quê? Soluções com concentrações o quê? Com quantidades de o quê? Quantidades de matéria de soluto por mol de cada uma delas, certo? Então vamos ver, ó, o que você olha bem, o que você percebe nessa tabela? Sempre que você tiver uma tabela, um gráfico, praticamente a resposta é em cima da tabela do gráfico. A tabela do gráfico está te dando o quê? Uma informação, está te dando alguns dados aí. Então olha que a gente percebe, ó. Eu percebo o seguinte, que se você pegar a água pura, ela ferve a quanto? A 100 graus Celsius. Se você pegar sacarose, meio mol, ela ferve a 100, quanto? 25. Não é? Aqui 100,50, 100,75, 101. Se você olhar aqui, está numa ordem o quê? Está aumentando em 0, quanto? 25, ó. 100,25, 100,50, 100,75 e 101. Então olha só que legal. Se você pegar primeiro a sacarose, que não dissocia, né? A sacarose é apenas o quê? Ela apenas dissolve. Então, sacarose, ela fica na forma do quê? De sacarose. Então,
o número de partículas dispersas é igual a quem? O número de partículas inicialmente dissolvidas. Então, como ele pegou meio mol, né? Ele pegou meio mol de sacarose. Então, se você pegar meio mol de sacarose, então quanto você vai ter de partículas dispersas? Meio mol. Meio mol. Tá? Agora vamos pegar... Ela aumentou em quanto o ponto de ebulição da água? Em 0,25, percebeu? Ó, 0,25. Legal, né? Agora, se você pegar, por exemplo, agora que vai para 0,50. Se você pegar NaCl, né? Um sal, levando em consideração aqui no exercício que é 100% o quê? Dissociável, né? Então, se você pegar a de meio mol, né? A de meio mol aqui de quem? A de meio mol de NaCl. Então, a gente vai pegar aqui meio mol de NaCl. Então, você vai ter meio de quem? Meio de sódio, meio de cloreto, não é? Portanto, você vai ter 1 mol de partículas dispersas. 1 mol de partículas dispersas. Então, de cara, ó, olha só. O ponto de ebulição dessa aqui, a temperatura de ebulição dessa é 100,25. Dessa aqui é 100,50. Então, o que você percebeu? Que um aumento de meio mol de partículas aumenta em 0,25 o ponto de ebulição. Quer ver? Pega outra, ó. Pega de 1 mol de NaCl que vai para quanto? Não, vamos pegar a última, que é 0,75, perdão. Vamos pegar a de cloreto de quem? A de cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio na água, levando em consideração que é 100% do que? Dissociação. Então vai ser quanto? Ó, vai ser quanto? Meio mol, não é? Meio mol. Então meio mol, né? Vai formar meio de cálcio e 1 de cloreto. Então vai dar no final 1,5 mol de partículas dispersas. Temperatura de ebulição 100,75. Perfeito, ó. A cada aumento de quanto? De meio mol de partículas, aumenta em quanto o ponto de ebulição? Está aumentando em 0, quanto? Está aumentando em 0, quanto? 25. Percebeu? Ó? Sim? Mais uma, ó. Vou pegar essa aqui, ó. NaCl, 1 mol por litro. 1 mol, né? 1 mol por litro. Então, NaCl, ó. NaCl vai formar Na+, mais quem? Cl-, tá? Então, 1 mol por litro vai formar 1 mol de sódio, 1 mol de cloreto. Então, vai formar 2 mols de partículas dispersas. E o ponto de ebulição vai para quanto? Para 101, tá? 101 graus Celsius. Então, vejam, aumentou mais quanto? Aumentou mais 0, quanto? Aumentou mais 0,25 para cada o quê? Para cada meio mol de partículas dispersas, percebeu? Esse é o gráfico, né? É isso que mostra o gráfico. Então, se você pegar, então, essa é a ideia do quê? Da tabela, beleza? Aí ele perguntou o seguinte, se você pegar 1 mol de quem? Sulfato de sódio, 1 litro. 1 mol de 1 litro. Então, o volume é igual da tabela, né? O volume é idêntico da tabela, 1 litro, certo? Não preciso mexer no volume. 1 mol de quem? De sulfato de alumínio. 1 mol de sulfato de alumínio, vamos lá. Levando em consideração que é 100% dissociado do sal, vai formar 2 mols de quem? De sódio, mais 1 mol de quem? De sulfato. Proporção de quanto? Proporção de 1 para 2 para 1. Então, se é 1 mol por litro, se ela é 1 mol por litro, então você vai formar 2 de quem? De sódio, né? 2 de sódio, 2 mols de sódio e 1 mol de sulfato. Portanto, o número de partículas o quê? Dispersas no final, 3 mols. E aí, moçada, matamos, ó. Olha que legal, você pode pegar qualquer uma. Se você tem, olha, a água pura, né? Se vocês têm água pura com quanto? Com 100 graus Celsius, né? Água pura com 100 graus Celsius, tá? Se eu pegar 1,5 mol de partículas dispersas, a do cloreto de quem? A do cloreto de quem? De cálcio, de 100 graus foi para quanto? 175. Então vejam, aumentando 1,5 mol de partículas, aumenta 0, quanto? 75, aumenta 0,75 em relação à água pura. Olha, essa aqui tem quanto? 3, então vai dar o dobro de quanto? De 1,5. Portanto, vai dar quanto aqui? Mais o dobro, né? Então vai dar 101
vírgula quanto? 5 graus. Então, se da água pura que é 100, se eu jogar 1,5 mol de partículas, aumenta 0,75. Então, de 100 graus Celsius para 3 mols de partículas dispersas, aumenta 1,5, né? Vai ser o dobro em relação a 1,5. Legal, né? Tá? E a glicose, e a última que ele fala, glicose, né? Glicose, 1 mol e meio. Ah, ele tá fazendo uma gracinha, né? E meio o quê? E meio litro. Como o exercício está em 1 litro, vamos jogar isso aqui para 1 litro, então. Então, para 1 litro, vamos dobrar. Para 1 litro, então você vai ter quanto aqui? Para 1 litro, você vai ter, então, 2 mols. É só dobrar, né? Para 1 litro, então vai ter 2 mols. Então, a glicose, tá? Glicose, que é um soluto molecular, né? Que é açúcar, não dissocia, só dissolve. Se é 2 mols por litro, quanto eu vou ter no final? 2 mols por litro. 2 mols por litro, tá? É igualzinha de quem? De NaCl 2 mol por litro. Legal, né? Então a temperatura de ebulição é a mesma. 101,5 em relação a do NaCl 1 mol por litro. Então se o número de partículas dispersas é o mesmo, então a temperatura de ebulição é a mesma, né? Temperatura de ebulição é a mesma, 101, né? Desculpa. 101 graus Celsius. É a mesma, certo? Então 101, 101, 101, 101. Legal? O número de partículas dispersas é o mesmo, o ponto de ebulição é o mesmo. Alternativa do exercício, alternativa D de dado. Beleza? Beleza, moçada? É isso aí. Então, quem comanda é o número de partículas o quê? Dispersas. E esse último exercício é um exercício aí que envolve constante o quê? A constante crioscópica, né? A constante crioscópica. Então vejam. Ele fala o seguinte: ele jogou uma determinada massa de etanol puro em 200 gramas de acetona. Legal? Acarretando um aumento de quanto? Aumentou em 0,86, tá? Então, desculpa, coloquei aqui, vamos enquadrar. Tá? Então, ele é uma questão aí, né, em Santa Catarina. Foi dissolvida uma determinada o quê? Massa de quanto? Uma determinada massa, tá? Uma determinada massa de etanol, tá bom? Uma determinada massa de etanol em 200 gramas de quem? Em 200 gramas de acetona, acarretando um aumento de quanto? 0,86 graus Celsius na temperatura de ebulição da acetona. Então, a adição de uma certa massa de quem? De álcool, de etanol, tá? Em 200 gramas de acetona, aumentou em quanto? Em 0,86 graus Celsius, ponto de ebulição da acetona. Tá? Ele dá as massas o quê? Ele dá as massas molares, né? E dá a constante o quê? Ebulioscópica da acetona, que é de quanto? 1,72 graus Celsius por quilo por mol. Então vejam, se a constante da ebulioscópica, né, é 1, quanto? 72 o quê? Graus Celsius por mol, né? Por mol, né? Por mol de acetona. Então, para ela ir para quanto? 0,86 graus Celsius, então você precisa de X mols. Então, esse X mols vai te dar meio mol, né? Meio mol disperso. Então, para variar o quê? Em 0,86 você precisa de quanto? 0 mol do solvente. Mas é meio que? Meio mol em, né? Em quanto? Por quilo, né? Por quilo de acetona. Por quilo. Como ele colocou em quantos gramas de acetona que ele falou? 200 gramas de acetona? Em 200 gramas de acetona, certo? Divide por 5 aí. Então vai te dar 0 mol. Então, essa é a variação, essa é a quantidade de mols que eu preciso, né? Essa vai ser a variação, tá? 1 mol de etanol, né? 46 gramas, certo? 0 mol, que você vai precisar, W. Portanto, esse W vai te dar 4,6 gramas, certo? Da alternativa E, D, essa resposta, né? Legal? Então, é assim que trabalha com quem? Com a constante o quê? Tonoscópica, ebulioscópica, né? Com a constante ebulioscópica. Você acha a variação, joga para a quantidade de quem? De solvente desejado, calcula a quantidade de quem? De soluto dissolvido. Legal, moçada? Valeu? Até a próxima!